Você está com medo de tirar a moto de casa por causa de bandido? Já teve algum amigo que sofreu uma abordagem traumatizante? Não faz a mínima ideia do que fazer? Nesse vídeo a gente se propõe a analisar algumas situações, algumas coisas que podem ser feitas e trazer pelo menos duas soluções que a gente encontrou para driblar esse problema da segurança. Hoje é praticamente impossível falar de moto de alta cilindrada em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e não acabar falando de violência, de assalto e de bandidos. É infelizmente a realidade que a gente tem. O que era para ser um momento de descontração já tem anos que virou um pesadelo. Então vamos aos tópicos. Adianta trocar a moto? Como sair de São Paulo sem correr risco? O que a gente faz? Bom, eu sou o Tom do canal Destino Incerto, canal que só fala de viagem de moto. Em 2023 a gente fez uma viagem do Ushuaia ao Alasca que durou um ano e hoje em dia a gente vive na moto. E antes disso a gente foi guia de mototurismo durante 10 anos em São Paulo. Então, seja sozinho, seja acompanhado com grupos, a gente viveu muito de perto a evolução dessa realidade que a gente vive hoje lá. E também ouvindo muitos comentários de amigos que passaram por situações difíceis. Então a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência aqui, do que a gente entende que faz sentido ou não faz sentido para resolver essa situação. Então pensa num amigo seu que passa por esse mesmo problema e já compartilha esse vídeo para ele. De repente a gente pode ajudar mais pessoas. Vamos lá! Adianta trocar de moto? Bom pessoal, a gente ficou um ano fora do Brasil e quando a gente voltou a gente viu que essa situação piorou bastante, principalmente em São Paulo, que a gente frequenta bastante. Então, não que não existisse no passado, mas naquela época eu lembro que se falava muito em optar por motos diferentes, talvez buscar uma moto custom, uma moto com menos cilindrada, uma moto mais antiguinha. Eu lembro que a gente guiava lá na Triumph, tinha que ter uma moto Triumph que tocasse uma viagem, porém eu não queria ter uma moto visada. Na época eu escolhi pela Scrambler 1200, então isso me dava alguma segurança. Hoje em dia eu acho que isso não é mais verdade. Eu lembro que a gente falava também de rodovias. Por exemplo, eu tinha tranquilidade total em entrar e sair de São Paulo pela Castelo Branco. Até a Regis Bittencourt era mais segura naquela época. Fernão Dias, Raposo Tavares, tinha algumas estradas que a gente evitava. Mas hoje em dia eu ouço de amigos que sofreram situações ruins, tanto na Castelo quanto em praticamente todas as rodovias que entram e saem de São Paulo. Outra coisa que a gente costumava se atentar, que não deixa de ser verdade hoje, mas ajudava um pouco, era a questão do horário. Então, sempre procurar horários de mais movimento, evitar entrar e sair de São Paulo à noite ou frequentar São Paulo à noite com moto de alta cilindrada, tomar cuidado com o final de semana, tomar cuidado com as marginais, era o que a gente fazia. Eu lembro que eu cortava São Paulo sempre por dentro dos bairros e eu me sentia muito seguro, até mesmo antes com a Tiger 800 eu sentia total segurança. Porém, quando a gente saiu de São Paulo, a gente viu que a coisa estava ficando ruim e agora que a gente voltou, a gente viu que o cenário piorou bastante. Mesmo passeios em grupos, que costumava ser uma zona segura, tô em grupo, um bandido não vai chegar. A gente já viu isso acontecer estando no grupo, ou quando o grupo chega em São Paulo, começa a abrir, cada um começa para sua casa, o bandido vai e aborda essa ovelha desgarrada ali do grupo. Hoje em dia está bem complicado achar uma situação onde você consiga entrar e sair com tranquilidade. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, eu já fiz também, é pegar essa saída de São Paulo, pelo menos nesses pontos assim que costumam ocorrer mais incidência de assalto, de violência, e acelerar, dar a mão, sair rápido. Só que aí é complicado por dois motivos, pelo menos, né? Um, que você está trocando um risco por outro risco. Risco de ser assaltado pelo risco de se acidentar ou acontecer alguma coisa ruim. E o outro risco do bandido achar que você está dando uma fuga e tentar revidar de alguma forma, às vezes de forma armada. Em relação a bandido, gente, por favor, nunca reajam à tentativa de assalto. O bandido chegou, vai lá, entrega a moto. Eu não sei dizer para pessoas que têm treinamento, tanto treinamento com arma, quanto treinamento militar, treinamento de arte marcial. Nesse caso eu não sei responder, mas eu não tenho nenhum desse tipo de treinamento. Acredito que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo também são leigos a respeito de tudo isso. Chega lá na hora, não faz movimento brusco, tenta se acalmar, não grita, não reage, entrega tudo. O mais importante nesse momento é a vida. Bom, dito isso, a gente tem essa situação hoje em dia que aquelas regrinhas do passado continuam sendo válidas, continuam minimizando o risco, mas eu acho que dificilmente você pode garantir que dessa forma não vai acontecer nada com você.
Tanto é que eu e a Nai tomamos uma decisão. A gente não anda mais com moto de alta cilindrada dentro de São Paulo. Eu sei que é uma decisão extremamente conservadora, eu sei que muitos de vocês devem estar indignados com esse tipo de situação que a gente está, mas a gente colocou na balança e a gente decidiu pela gente. Eu não estou falando que existe um certo, um errado, que a gente não quer mais passar por esse tipo de situação e decidiu não andar mais com moto de alta cilindrada em São Paulo. E você? Quais medidas de segurança você toma para entrar e sair ou rodar com uma moto de alta cilindrada de São Paulo? Deixa aqui nos comentários. Como sair de São Paulo sem correr risco? E a primeira solução que a gente encontrou foi transportar essa moto de São Paulo para fora de São Paulo e começar a viagem em algum ponto avançado. Eu sei que é revoltante, eu sei que todo mundo quer sair com a sua moto de casa, voltar tranquilamente para casa, mas enfim, é uma realidade que tem riscos envolvidos e a gente decidiu não correr. Então a gente começou a procurar transporte, resgate de moto, guincho e fez uma ou outra saída de São Paulo usando esse formato. Nessa busca a gente encontrou alguns serviços especializados para entrar e sair com a moto, inclusive de um amigo nosso, a gente não sabia que ele realizava esse tipo de serviço, profissional da área, muito competente, e a gente começou a fazer isso. Chamava o transporte em casa, já ligava com uma antecedência, ele vinha, resgatava a moto, a gente já ia dentro da van, adiantava de acordo com a estrada 50, 70 km de São Paulo e aí a gente desembarcava a moto e seguia com a moto. Da mesma forma, para entrar em São Paulo, a gente já deixava avisado um ponto de encontro e embarcava a moto e ele trazia a moto até em casa. Isso funciona para um piloto individual, isso funciona para um grupo de mais ou menos 3 motos aí, tem algumas vans que 3 ou 4 motos que facilmente você coloca essas motos grandes na van. Quais os prós e contras? Em relação a pró, praticamente resolve o problema, né? Porque pelo menos você sai desse raio de risco maior e já pega uma estrada num ponto avançado. O contra disso é você tem que se planejar, não dá para dar 5 minutos e falar, vou pegar minha moto e vou sair, porque o transporte pode ser que não esteja disponível. E o valor que você paga para transportar a moto. Então, hoje em dia é um serviço que não tem tanto ainda, eu acredito que é um serviço que vai ter um valor menor, mas hoje em dia ainda tem que desembolsar um pouquinho para fazer esse serviço. Então, também fica a critério de cada um o custo e o benefício aí de utilizar esse serviço. Bom, e se você tem interesse em testar esse tipo de serviço, eu vou fazer o seguinte por motivo de segurança. Me procura nos comentários aqui desse vídeo, eu vou passar o meu WhatsApp, a gente se fala ali e eu vou passar para o serviço que a gente utiliza o teu contato. Então esse é um motivo de segurança para não ficar passando esse telefone que a gente tem, esse contato que a gente tem para todo mundo e arriscar o prestador de serviço. Mas se for o caso, deixa um comentário aqui que a gente indica para vocês. Deixar a moto fora de São Paulo. Pessoal, essa também é uma ideia muito boa. Eu sei que foge do ideal, mas é uma forma também de driblar o problema até que esse problema diminua ou deixe de existir, né? Todo mundo torce para isso. Então, a primeira ideia é, quem tem uma casa de praia, uma casa de campo, facilmente deixa a moto nessa residência, nesse ponto avançado. Quem não tem, às vezes tem um amigo que tenha. No nosso caso, a gente não tinha nenhum nem outro e a gente encontrou um serviço que eu achei muito interessante, que é um serviço de marina de moto. Então, são lugares especializados para onde você deixa a sua moto guardada e quando você vai viajar, você desloca de carro ou com outro transporte até esse lugar, pega a sua moto, faz a sua viagem e volta. O que eu achei muito legal desse serviço? Primeiro, você não precisa agendar nada. Então, normalmente esses lugares são disponíveis ou 24 horas ou nos principais horários que as pessoas precisam das motos. E eles contam com vários outros serviços, como revisão de moto, lavagem, lugar para deixar equipamento, para você não ter que ficar trazendo equipamento para São Paulo. Alguns têm bares também, eventos, lugar de encontro de moto. Então acaba sendo até uma experiência maior. Foi a decisão que a gente tomou. Hoje a gente está muito tranquilo e satisfeito com essa decisão. A gente, além da Africa Twin, que é a moto que a gente roda, a gente tem uma Tornadinho 250 2005, uma moto que assim não é visada de jeito nenhum e dá conta de transportar a gente para dentro de São Paulo e a gente roda em São Paulo
com essa tranquilidade. Então a gente está muito feliz com essa decisão. Rodar com a moto de baixa cilindrada em São Paulo também é uma vantagem, né? Essa moto grande, além de chamar a atenção, seja dos amigos, seja dos bandidos, ela não é tão eficiente dentro de São Paulo. A gente lá com a nossa Tornadinho, no caso, resolve todo o problema e a gente tem a tranquilidade que dificilmente, praticamente impossível, alguém chegar e abordar a gente por conta dessa moto, né? Normalmente essas motos de menores cilindradas, elas costumam ser roubadas quando você deixa na rua ou num lugar desprotegido, mas dificilmente você é abordado com uma moto dessa, a não ser que, sei lá, você esteja num lugar muito arriscado, num horário muito ruim, mas o risco realmente é menor. A gente tem feito isso já há praticamente 6 meses. A gente está muito feliz, tanto com a solução quanto com o serviço. Eu sei que assim é revoltante, muita gente deve estar indignada, mas assim, a gente tem que conviver com a realidade, e a realidade, pelo menos hoje, é essa. E é uma decisão polêmica, mas é uma decisão que eu e a Nai tomamos de não correr o risco. A nossa saúde, a vida da Nai, para mim, é a coisa mais importante que tem, e se tem um risco envolvido e a gente não tem uma solução melhor, foi a decisão que a gente tomou. Bom, e da mesma forma, se você tem interesse em conhecer o lugar que a gente deixa a nossa moto, deixa um comentário aqui embaixo que a gente entre em contato, e a gente também vai fazer a mesma coisa, passar o teu contato para o estabelecimento e o estabelecimento entra em contato. Isso por motivos de segurança, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, para concluir esse vídeo, a gente trouxe aqui 2 soluções possíveis para realmente mitigar o problema do assalto de moto. Eu sei que não são soluções perfeitas, eu sei que não traz toda a liberdade de entrar e sair, de rodar em São Paulo, que a gente tinha há uma década atrás, né? Eu lembro que eu fazia questão de voltar do interior, da onde meus pais moravam, para São Paulo, 10 horas da noite, para entrar depois do trânsito. Isso com um Big Trail de alta cilindrada e totalmente sem correr risco, né? Hoje em dia, essa entrada e esse deslocamento dentro de São Paulo, pelo menos no meu entender, é muito arriscado. Então, eu sei que a solução tem essas limitações, tem um custo envolvido. No caso da Marina, eu achei o custo muito abaixo do que eu imaginava, valeu muito a pena. Bom, pessoal, vou fazer um pedido aqui para vocês. Vamos aproveitar esse vídeo aqui para fazer uma roda de debate de soluções práticas que os motociclistas podem tomar para resolver esse problema. Eu vou pedir um favor muito grande. Eu sei que o conteúdo gera indignação, que todo mundo está à flor da pele em relação a isso, mas vamos tentar ser tranquilo nos comentários. Sem palavrão, sem agressividade extrema, sem trazer para a questão política, né? Esse canal aqui não fala de política, então esse tipo de conteúdo a gente vai precisar deletar. Mas se você tem sugestões, se você tem algum exemplo de coisa que pode ser feita ou alguma ideia nova, deixa aqui nos comentários. O seu comentário pode ajudar muitos motociclistas e, de acordo com os temas que forem trazidos, a gente grava um segundo vídeo, a gente explora a situação. A ideia nossa aqui é tentar ajudar. Eu sei que não tem solução perfeita, a gente trouxe 2 possibilidades, abordou alguns aspectos de questões que você diminui aí o risco, então fica a critério de cada um. Usar outro, ou mesmo continuar andando de moto em São Paulo, mas a gente conta aí com a compreensão de vocês e com a participação também. Bom, eu sou o Tom, esse é o Destino Incerto, canal que fala de viagem de moto, hoje com um tema um pouquinho mais chato, mais necessário, né? A gente não pode tapar os olhos para isso, mas normalmente aqui você vai encontrar muito sobre planejamento de viagem, equipamento, como preparar o piloto, como preparar a moto e muitos destinos e muitas viagens, né? Inclusive eu separei 2 vídeos aqui para vocês. O primeiro fala de um dos roteiros que a gente fez, uma das viagens que a gente fez mais recentes, e o segundo tem mais uma dica para você curtir melhor a sua experiência sobre 2 rodas na estrada. Bom, é isso aí, vamos que vamos, a gente se vê na estrada.